Graças a Deus. Quando eu recebi esse convite, inicialmente parecia mais um convite para pregar. E é uma alegria muito grande. Uma semana atrás eu estive lá na Justiça e Paz, aniversário da igreja lá no Copa Vila, e foi uma alegria poder dividir aquele espaço com o apóstolo Renato, com o pastor Domício e com outros homens e mulheres de Deus. E aí quando o pastor Paulo me convidou, eu disse: Deus anda entregando meu currículo por aí, porque, tenho vivido um tempo glorioso e não há nada mais maravilhoso do que falar de Deus. Mas logo eu entendi que não era mais um convite apenas para pregar. Afinal, hoje é uma noite muito especial. Não é só uma noite para adorar ao Senhor. É o dia da ceia. Nós tomamos do corpo e bebemos do sangue de Jesus. Vai haver aqui um tempo também glorioso. O céu já está sabendo. O inferno também. Agora nós vamos declarar aqui na terra, que é a ordenação pastoral. Mas também hoje é dia das mães. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque graças a elas que nós estamos aqui. A palavra do Senhor nos lembra no livro de Gênesis que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão. Ele podia ter repetido esse ato depois. Para cada uma nova vida, ele podia ter continuado soprando nas narinas o sopro da vida. Mas ele escolheu um outro caminho. Ainda no livro de Gênesis, ele determinou o primeiro casal: vocês precisam se multiplicar, vocês precisam frutificar. E aí o Senhor então confiou à mulher o privilégio de gerar a vida. De uma forma mais romântica, é como se o homem soprasse no ventre da mulher, e ali, no profundo mistério, Deus fizesse gerar uma nova vida. É então no ventre da mulher que Deus entrega esta oportunidade à mulher de um dom que só pertence a Ele. O Salmo 127 nos lembra que os filhos são heranças do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Então Deus entregou para a mulher, não foi um dom, um talento qualquer. Foi algo muito especial e muito único. A mãe, ela não gera apenas uma criança, ela carrega uma herança que ela recebeu dos céus. Um presente de Deus. Quando nós olhamos para a história de algumas mulheres da Bíblia, nós vamos perceber um mistério por trás disso. Sara, por exemplo, não podia gerar, mas na velhice gerou Isaac, que era o filho da promessa. Raquel clamou por muito tempo por filhos, e a maternidade dela acabou provando que é possível também por meio de muita luta e muita oração. Joquebede acabou soltando Moisés nas águas, com medo de morrer. Por meio dele, por meio da fé dela, por meio da promessa de Deus sobre a vida dele, ele se tornou o libertador do povo judeu. Ana tanto clamou que entregou Samuel depois ao Senhor aos 8 anos de idade, mostrando que os filhos, acima de tudo, são para cumprir um propósito de Deus. Maria acabou tendo que renunciar ao seu filho Jesus, porque ela sabia que havia um grande propósito sobre a vida daquele jovem, que era salvar a minha vida e a tua vida. Cada mãe é um altar vivo de Deus, onde Deus manifesta o dom da vida. Hoje nós celebramos a graça de Deus em dar a vocês, que são mães, 2 chamados lindos: gerar filhos no natural e gerar filhos no espiritual. Obrigado por equilibrarem o púlpito e a casa. Obrigado pela palavra firme e pelo abraço sincero. Obrigado pela autoridade e pelo carinho. Vocês refletem a firmeza, mas também o amor que a igreja precisa. Que neste dia das mães o Senhor abrace cada uma de vocês e possa dizer ao coração: bom trabalho, filha, bom trabalho. Parabéns a todas as mães, que Deus seja louvado por meio da vida de vocês, em nome de Jesus. Pastor Paulo, pastora Solange, obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Agradeço também a minha esposa Jennifer, a minha filha Isabelle, está linda, vai fazer 15 anos.
Está me perturbando para comprar uma moto. Não sei se vai ganhar uma motinha elétrica. Vai me dar mais trabalho. Vou acabar ficando careca se eu comprar essa moto. Amo vocês. Deus é bom o tempo todo. O culto foi lindo, foi maravilhoso. Eu chorei aqui com a Ana muitas vezes nesse teclado. Cadê a Ana? Ah, está no Ministério Infantil. Enquanto descansa, carrega pedra. Amém. Mas nós agora precisamos nos alimentar da palavra. Amém? Você que pode, veio preparado, abra sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 8. Evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Eu vou repetir umas 37 vezes, porque eu tenho toque. Quando o pregador fala uma vez só e já abre a Bíblia e vai falando, eu fico agoniado. Eu não sei se eu fico procurando, eu só presto atenção nele. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, pastor, não achei. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 8, a partir do verso 22. Certo dia Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Repitam: Jesus adormeceu. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e a ele obedecem? Neste mesmo espírito, 2 livros depois, abram a Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Atos 12, a partir do verso 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Repitam comigo: Pedro estava dormindo. Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Louvado seja Deus. É muito comum, quando as crianças atingem ali por volta de 4, 5 anos de idade, é muito comum para os meninos, por exemplo, nós termos o interesse de colocar no judô, no jiu-jitsu, para que essa criança desenvolva o hábito por práticas esportivas. E é muito comum a gente perceber que logo a partir de algumas semanas, de alguns treinos, as crianças começam a repetir coisas que o professor falou. Eles desenvolvem a cultura entre a criança e o professor. O meu mestre me ensinou isso, o meu mestre me ensinou aquilo. E o professor acaba sendo um exemplo, uma referência para essa criança, né? Se ele estiver encaixado num bom local, com alguém formado e capacitado para aquilo ali, ele vai te ajudar na formação cultural, social dessa criança. Mas é curioso como as crianças têm facilidade de reproduzir aquilo que os seus mestres ensinam. E como é curioso perceber que nós, adultos, temos tanta dificuldade
ao nos identificarmos como cristãos, ou seja, aqueles que se parecem com Jesus, ou pelo menos deveriam se parecer, como nós temos dificuldade de nos identificarmos como seguidores de Cristo, e muitas vezes a gente se parece com qualquer coisa, menos com discípulos de Jesus. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles foram escritos pelo mesmo autor, Lucas, o médico companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Essas cartas foram endereçadas a um tal Teófilo. Não há outras informações. Se vocês forem ler o primeiro capítulo, o primeiro verso das duas cartas, Lucas e Atos, ele escreve para um homem de nome Teófilo. Nós não sabemos quem é esse homem, mas como Teófilo vem do grego Theos, que significa amigo de Deus, entendemos que pelo pronome excelentíssimo, provavelmente Teófilo era alguma autoridade romana ou alguém de alguma família nobre, alguém interessado no cristianismo ou naquela igreja primitiva que estava nascendo, ou alguém que tinha acabado de se converter a Jesus. O Evangelho de Lucas é o mais longo do Novo Testamento, considerando o número de versículos e de palavras empregadas no Evangelho. 60% do seu material é exclusivo, apesar de fazer parte de um conjunto de evangelhos, que nós conhecemos como evangelhos sinóticos, ou seja, que todos caminham numa mesma direção, falando da vida e do ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele tem 60% do seu material que não há nos outros dois, porque o de João não é evangelho sinótico. Por meio dessas duas cartas, Lucas nos dá a oportunidade de aplicar o que nós chamamos na teologia de técnica do contraste, na elaboração desse sermão aqui que eu preparei para a igreja. Durante a narrativa do livro de Atos, Lucas tem a intenção de transmitir a ideia de que a igreja e os apóstolos estavam passando por coisas muito parecidas com aquelas que Jesus havia passado durante os seus 3 anos de ministério terreno. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele narra o ministério de Jesus e todas as dificuldades que ele passou. No livro de Atos dos Apóstolos, ele muda os personagens principais e aí ele narra então tudo aquilo que os apóstolos fizeram por meio do Espírito Santo. E é curioso, aplicando a técnica do contraste, como os apóstolos passaram também pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perseguições que Jesus. Ao escrever o livro de Atos, mostrando aquele momento da tempestade e depois mostrando Pedro preso, a gente consegue estabelecer esse paralelo. Ao escrever que Pedro estava num sono profundo durante um dos momentos mais difíceis da sua vida, estava preso, provavelmente no dia seguinte ele seria condenado à morte. Tiago já havia sido morto à espada, assim diz a palavra. O médico Lucas, o autor, ele destaca que o apóstolo Pedro conseguiu dormir, acorrentado, 4 escoltas de soldados, provavelmente à véspera de ser morto. E aí ele estava dormindo em meio a um grande problema, da mesma forma como Jesus dormiu naquele barco durante aquele dia, naquela tempestade. O que isso significa então? O que aconteceu com aquele Pedro, que no meio da tempestade, com Jesus dentro do barco, o que aconteceu com aquele homem que agora preso e perto de ser morto, dormia? Pedro mudou. O discípulo que negou Jesus 3 vezes, o homem de uma fé vacilante que ao andar nas águas por ordem do próprio Jesus acabou afundando ao tirar os olhos dele e olhando para a tempestade. O Pedro que voltou a pescar depois que Jesus morreu, havia mudado. Pedro melhorou. O homem que antes ficou desesperado durante uma tormenta e acordou Jesus com medo de morrer, agora ele estava mais parecido com seu Senhor, a ponto de dormir durante uma grande tempestade da vida. Mesmo preso e acorrentado, com risco de morte, Pedro aprendeu a descansar. Na linguagem dos jovens, provavelmente Pedro mudou de fase, mudou de nível. Antes, Pedro estava com Jesus e o medo o paralisava. Agora, Pedro estava em Jesus e se tornava um só com ele. E ele dormia na prisão
perto da sua provável condenação e morte. Eu quero chamar a atenção da igreja para essa mudança de estar com Jesus e estar em Jesus, de ser um só com Ele. Isso, para Pedro, e para a minha vida, e para a vida de vocês, envolve uma jornada espiritual, que tem a ver com revelação, com rendição e com relacionamento. A revelação que provavelmente Pedro passou, é para que eu e você possamos saber hoje, quem é que está no barco. Em Lucas, no capítulo 8, que a gente leu aqui, os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não compreendiam quem Ele era. Eles o chamaram de mestre, mas não chamaram de o Senhor da tempestade. O medo dominou os discípulos naquele barco, porque a fé ainda era muito limitada, e eles só acreditavam naquilo que os olhos podiam ver. Uma das frases mais marcantes ao final deste momento é quando eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? A primeira mudança de cenário, quando nós deixamos de ver Jesus apenas como alguém que nos acompanha e passamos a reconhecer Ele como alguém que faz morada dentro de nós, que habita em nós e que governa tudo, é quando a gente entende quem é que está no barco junto com a gente. Pastor, eu tenho dificuldade de entender que Jesus está no controle de tudo. Muitas coisas parecem dar errado na minha vida. Eu preciso dizer para vocês, olhem aqui para mim, que as coisas nos momentos de dificuldade, elas deveriam começar a serem internalizadas de uma outra forma. Quando a medicina diz que quando o homem e a mulher praticam o ato sexual, cerca de 300 milhões de espermatozoides são jogados dentro da mulher. É como se eu e você fôssemos maratonistas. A gente venceu uma corrida e chegou na frente de outros 300 milhões. Isso não aconteceu. Você foi escolhido, você foi escolhida, você foi escolhido, você foi escolhida, você foi escolhida. Nós não vencemos corrida nenhuma. Nós fomos escolhidos por Deus. Deus te chamou pelo nome, me chamou pelo nome no ventre da mãe. Já havia um propósito para a minha vida e para a tua vida. Deus não quer saber quantos casamentos você tem, quantas dificuldades você passou. Deus não quer saber se você está tentando se livrar do vício das drogas, de alguma bebida alcoólica. Deus não quer saber de onde você veio. Deus está querendo saber para onde você está indo. Deus quer saber se o teu coração está no Senhor. Muitas questões do passado acabam limitando a gente, porque com Jesus a gente fica amedrontado por meio de muitas condições e situações. Mas tem uma experiência fantástica que o rei Ezequias nos presenteou no segundo livro de Reis, capítulo 20, quando o profeta Isaías disse para ele: arruma a tua casa, você vai morrer. E o rei poderia ter dito: você deve estar ficando maluco, Isaías. Eu sou o rei. Você entra no palácio, aponta o dedo para mim e diz que eu vou morrer. Mas o rei Ezequias não fez isso. Ele tinha acabado de viver uma grande experiência. No capítulo 19, para quem tiver curiosidade quando chegar em casa, o rei Senaqueribe da Assíria havia ameaçado entrar em Jerusalém e destruir tudo. E o rei orou. Numa única noite, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados. E aí, no momento em que o rei provavelmente estava vivendo um grande período do seu reinado, e talvez até da sua fé, uma doença mortal atingiu o rei. Quando o profeta Isaías então disse para ele: você vai morrer, ele não disse: eu sou da linhagem do rei Davi, eu sou rei, eu acabei de vencer uma batalha. Ele poderia ter dito: você está maluco de entrar aqui e falar assim comigo. Essa passagem ela é tão importante que ela está no segundo livro de Reis, ela está no livro de Crônicas, e ela está no livro do profeta Isaías. Ele virou o rosto para a parede e disse: Senhor, olha como tenho te servido com fidelidade sincera, olha como tenho andado nos caminhos do Senhor. Quando você for orar, Deus não está olhando para as tuas palavras, e Ele também não está olhando para o teu passado, porque se você está lembrando dEle, isso não faz parte de Deus, não vem de Deus, porque quem te acusa é outro. Muitos dons e talentos não são aproveitados na igreja porque algumas pessoas não se sentem dignas de estarem aqui. Tem gente enterrando o talento.
Com Jesus, a gente conhece a Bíblia, a gente ora, a gente jejua, a gente conhece as regras da igreja, a gente conhece um monte de coisa, a gente só não tem intimidade com Ele. Porque quem conhece a palavra não se limita por um passado que não existe mais. Quem tem intimidade com o Senhor vive uma vida de graça, vive uma vida diferente, porque sabe que se os problemas chegaram, provavelmente a primeira oportunidade de um grande problema é que nós possamos nos aproximar do Senhor. Mas pastor, como eu escuto isso diariamente? Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dizimando, eu estou devolvendo dízimo, eu entrego oferta, e eu canto, eu toco, eu dou cambalhota, e eu fico na porta, e eu limpo a igreja. Não era para isso estar acontecendo comigo. Eu acabei de bater com um carro, caí de moto, eu estava orando por uma promoção no trabalho e eu perdi o emprego. Todo grande problema, ele chega na minha vida e na tua vida, e a primeira grande oportunidade de um problema é para que a gente se aproxime mais do Senhor. Se todo mundo aqui tivesse ganhado na loteria semana passada, provavelmente eu estaria falando para ninguém aqui. Os problemas nos aproximam de Deus, nos colocam de joelhos mais próximos do Senhor. Com Jesus, a gente fica se lamentando por um passado que não existe mais. Pastor, mas é que, sabe, eu tenho uma mágoa muito grande, o meu pai não me criou, ele me abandonou. Mas pastor, é que a minha mãe, quando meu pai saía, a minha mãe me colocava para fora, botava um homem dentro de casa e com muita frequência ela se deitava com homens diferentes. Eu nunca recebi um abraço, eu nunca recebi um beijo. Esse dado é tão importante que ele pode estar limitando a tua vida, porque Deus colocou nos mandamentos, o 5º mandamento é o primeiro com uma promessa. Todo mandamento é uma ordem. E ele disse: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prósperos na terra que eu te dei, na terra que eu vou te dar, para onde você está indo, dependendo da tradução. Honra não é de quem recebe, honra é de quem dá. Pastor, meu pai é alcoólatra, batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos. Honra a si mesmo. A minha mãe é uma prostituta, nunca me abraçou, nunca me beijou. Ama a si mesmo. A melhor tradução da palavra honra vem do latim, é nutrir profundo respeito. Com Jesus, a gente está na igreja e a gente fica carregando lixo emocional. Em Jesus, a gente libera o perdão, porque a grande questão do perdão é que a pessoa fica morando aqui dentro. E a gente não tem paz, porque a gente lembra daquela situação o tempo todo. Você não foi chamado para sofrer, mas para adorar. E como o pastor Paulo já disse aqui, Deus não te chamou pelo nome, não te escolheu naquela corrida de 300 milhões de espermatozoides para uma vida qualquer. Jesus falou sobre isso. O que eu tenho para vocês é uma vida em abundância. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Em Jó, uma passagem muito conhecida e muito marcante também. Jó, depois de tudo aquilo que ele havia passado, ele declarou: eu bem sei que tudo podes e que ninguém, absolutamente ninguém, pode frustrar os teus planos. Então, qual é a grande revelação? Que foi a primeira passagem dessa jornada espiritual de Pedro. A grande revelação é que Jesus está comigo no barco da vida. E quando Ele está comigo, Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo. Todas as tuas necessidades só podem ser supridas no Senhor. Você precisa crer nessa palavra, viver essa palavra, porque o que tem de gente atormentada, a fé é um exercício da intelectualidade. Eu preciso crer naquilo que eu nunca vi. E quando eu sou atacado no mesmo lugar. No mesmo lugar. E geralmente me vêm as questões do passado, que Deus já perdoou. O crente mais antigo, assembleano, ele diz: Deus me perdoou e jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Mas em Miqueias 7 não está escrito isso. Está escrito que Deus perdoa e lança nas profundezas do mar. Mas no final da mesma coisa, né? No final da mesma coisa, mas não é exatamente assim que está na palavra. Mas o que é importante dizer, que se você se arrependeu, um coração sincero e puro, significa que Deus perdoou e esqueceu. Se você está lembrando, isso não vem de Deus, repreende.
A minha esposa tem uma brincadeira que todo lugar que eu vou eu conto. Quando alguma coisa começa a dar errado, ela diz: Satanás, eu estou te vendo. E eu te repreendo em nome de Jesus. Porque às vezes a gente está levando uma vida assim, a gente está vivendo hoje aquilo que a gente orou há um tempo atrás. E aí aquilo que a gente está vivendo hoje está nos causando desconforto. A pessoa orou para ela assumir uma posição de destaque na empresa, no cargo público. E é agora que esse momento chegou, ela diz: Senhor, eu não estou suportando isso, é uma carga muito grande, é muita gente para cuidar, muito problema para resolver. Eu imagino que Deus às vezes deva entrar Ele deve ficar olhando para a gente: meu filho, você passou 5 anos orando por isso aí, eu te entrego, não quer problema, fique em casa. Nas Forças Armadas, nas forças em geral, militares, tem o soldado e o coronel. São níveis de autoridade, mas níveis também para solucionar problemas. Por isso que na igreja tem o pastor, tem o diácono, tem os obreiros, tem os líderes de ministério. Porque se nas Forças Armadas, por exemplo, se todo mundo fosse soldado, significaria que não tinha problema para resolver. Estão escalonados pelo grau de dificuldade dos problemas. A segunda jornada espiritual está ligada à rendição. Pedro aprendeu a descansar mesmo algemado, mesmo preso. Em Atos 12, Pedro dormiu. Sabe o que é curioso? Em Lucas 8, Jesus estava no barco, junto com ele. Jesus dormia, Pedro já tinha visto a sogra ser curada, o aleijado andar, o endemoniado ser liberto. Ele já tinha visto o surdo e o mudo voltar a ouvir e a falar. Pedro já tinha visto de tudo. E mesmo assim, com aquela tempestade, Pedro teve medo. E agora, Pedro não viu Jesus, ele não ouviu a voz de Jesus, ele não sentiu a presença de Jesus. Mas ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a confiar. Isso é viver em Jesus. Porque com Jesus você conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas a tua fé é desse tamanho. E aí quando tem um problema, você fica esperando que a igreja não faça culto, porque você está com um problema, e aí você não vem, e a primeira coisa que você faz é: pede para tirar meu nome da escala do ministério. Porque eu estou com um problema, a igreja não parou. Eu fiquei imaginando que o pastor ia deixar de viver a vida dele para viver a minha. Mas ele não fez isso. O pastor é um líder espiritual. Ele dirige a igreja, dirige os trabalhos da igreja. Ele recebeu uma unção do Senhor para nos abençoar com muitas coisas. Mas ele tem a própria vida dele. E é importante entender que aquele que está com Jesus, ele não entende que tudo que ele está vivendo tem a mão do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas? Sim ou não? Se Deus está no controle de todas as coisas, o que você está vivendo hoje tem permissão de Deus. Ainda que seja fruto das tuas escolhas, ainda que seja fruto de passos errados, tudo tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, é preciso entender que o deserto não foi feito para o crente morrer. Todo tempo de escassez, de dificuldade, é oportunidade de capacitação, de aperfeiçoamento, de preparação. Como é difícil para o crente entender que você não vai ficar ali a vida toda. Só tem uma coisa que eu e você não podemos fazer, que é reclamar, murmurar. Porque o deserto acaba ficando, a gente acaba ficando mais tempo no deserto. Quando os problemas chegavam na minha vida, eu dizia exatamente o que eu estou falando para vocês. Eu nasci dentro de um lar cristão. Eu devolvo o dízimo com toda a alegria do meu coração. Tenho um propósito com Deus, que todo culto que eu vou, que toda igreja que eu vou, eu lanço uma semente de oferta. Pelo menos 3 vezes por semana, 3 dias por semana de jejum. Sou conhecedor da palavra, sou formado em teologia. Entrego tudo aquilo que Deus me deu na igreja para o trabalho. Já estive lavando o banheiro no culto dos jovens no sábado à noite e pregando na ceia pela manhã. Mas precisei passar por uma jornada espiritual como Pedro para poder entender que quando os problemas chegavam, a oportunidade era que eu me aproximasse ainda mais do Senhor. Com Jesus, eu dizia: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Em Jesus, sendo um só com Ele, eu pergunto: Deus, qual é a lição que eu devo extrair desse problema?
Porque quando a gente se coloca no papel da vítima, eu entendo que Deus nem responde. Quando nós perguntamos para Ele qual é a lição que nós devemos aprender com essas questões, parece que a gente sai daquele lugar que a gente está com mais facilidade. Experimenta mudar as perguntas quando a dificuldade chegar, quando o problema chegar. Quando você for tomado por alguma coisa que rouba a sua paz, rouba a sua alegria, rouba teu sono, pergunta para Deus, qual é a lição que eu devo extrair desse problema? Porque quando a gente faz a pergunta certa, Deus responde no momento certo. E todo deserto, todo sofrimento, toda escassez, toda dificuldade acaba mais rápido. E essa é a palavra que nós temos em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz, ela não vem da ausência de problemas. Não existe nenhum lugar na Bíblia que promete isso. A paz vem da presença interior de Cristo. Viver em Jesus é entregar o controle da nossa vida a Ele todos os dias. É descansar mesmo quando tudo parece perdido. É confiar que Deus está agindo, mesmo quando a gente não vê e não sente. No dia em que você está mais perturbado e que você não chora, você coloca o louvor e você não se arrepia e você acha que não tem ninguém ouvindo e a oração está batendo no teto, é neste dia que Deus se levanta do trono para ouvir a tua oração. O salmista escreveu no Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor, e eu vou acrescentar aqui, todos os dias, confia nele, e o mais Ele fará. Em Romanos, Paulo escreveu, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí o autor de Hebreus complementou, sem fé é impossível agradar a Deus. Estar rendido é saber que Jesus está comigo no barco e mesmo em meio à dificuldade, eu posso descansar, porque as minhas necessidades só podem ser supridas no Senhor. Amém? Vocês estão aí ainda? Fico preocupado, de repente a igreja foi arrebatada, eu fico aqui sozinho. A jornada espiritual que nos leva da condição de estar com Jesus para estar em Jesus, passa pela revelação, nós já vimos, quem é que está no barco durante a dificuldade. Passa pela rendição, eu vou aprender a descansar e a confiar, porque Jesus está comigo em todas as coisas. E a terceira e última jornada é o relacionamento. Nós devemos permanecer em comunhão com Jesus, porque a primeira coisa que nós somos impelidos a fazer é quando o problema chega, eu não vou na igreja, eu vou parar de jejuar, eu vou parar de orar, eu vou parar de fazer o devocional, eu vou sair da escala da igreja, porque eu já estou fazendo tudo isso e Deus ainda permite com que eu passe por esse problema. Na verdade é o contrário. Quando o problema chega, você se prostra ainda mais na presença do Senhor. Você se coloca ainda mais diante dEle. Como eu disse, Deus não quer saber do teu passado. Ele quer saber para onde você está indo. Ele quer saber o que é que há no teu coração. Quem é o que ocupa o teu coração nesse momento hoje? Não há problema nenhum, eu já brinquei sobre isso muitas vezes. Um sonho de muitos anos. Uma BMW X6. Quanto custa uma BMW X6? Apóstolo Dinho? Alguma coisa perto de R$1 milhão, né? Mas será que, né? Eu já orei para Deus, mas será que verdadeiramente eu preciso de uma BMW X6 de R$1 milhão? Quantas vezes, cuidando de família, discipulando pessoas, né? Pastor, eu estou com uma dificuldade aí, eu acho que é o diabo. O que foi, meu irmão? É que eu estava com o meu carro, era um Fiat Uno, 2 portas, básico, quitadinho no meu nome. E aí estava tudo bem. E aí eu fui lá e troquei por uma SUV de 7 lugares, diesel. E agora eu não dou conta de pagar. Eu acho que o diabo entrou nas finanças. Acho que o devorador está vindo comendo tudo. Eu digo, meu irmão, você orou? Orei, mas como é que foi a tua oração? Eu acordei numa segunda-feira, orei, pedi, Senhor, me abençoe para comprar o carro. E aí? E aí eu levantei e fui lá comprar o carro. Eu digo, meu irmão, talvez você não tenha entendido, mas quem tem comunhão com Deus, você ora e você não precisa meter o pé na porta. Quando você tem intimidade com Jesus e você é um só com Ele, você vai andando e as portas vão abrindo. Existem coisas que a gente ora, acontecem no mesmo dia, algumas acontecem na mesma semana. Tem coisas que levam anos para acontecer.
Pastor, por que algumas levam anos? Talvez você não esteja preparado para receber a bênção, e se receber vai se perder, e talvez a bênção não esteja ainda preparada para você. Deus está preparando. Recentemente eu vivi um drama familiar muito grande. Nós vendemos um imóvel e fomos alugar uma casa de frente para o estúdio, para a minha academia. E a promessa da pessoa, do proprietário, é de que nos venderia a casa. A casa estava abandonada, destruída. E eu, muito inocente, fiz um contrato com a pessoa e disse, então eu vou reformar a casa, daqui a 1 ano a gente senta e aí a gente negocia a compra da casa, um contrato de 5 anos. Depois que eu reformei a casa, a proprietária disse, agora eu não quero mais vender. E também não quero te pagar pela reforma. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, um contrato de 5 anos. Se não bastasse esse desconforto, ela entrou na justiça e pediu despejo. Primeira audiência foi um fiasco. O juiz olhou e disse, eu acho que eu não estou entendendo. Você entrou na justiça contra ele, para uma casa que estava abandonada, ele gastou 35 mil reais na reforma, nunca atrasou um dia de aluguel e você ainda está devendo dinheiro da energia e da água que ele pagou no seu nome, que estava atrasado, para poder religar. É isso? É isso. E aí eu recebi autorização do juiz para continuar os 5 anos do contrato. Agora estamos discutindo como ela vai me devolver. Mas eu entendi, e eu e você precisamos entender isso, que algumas vezes Deus quer nos levar para um novo caminho, mas a gente tem uma facilidade de entrar numa zona de conforto. Quando a gente fica na zona de conforto, logo ele endurece um coração perto da gente. Quando ele endureceu o coração daquela mulher, trazendo uma tristeza, uma aflição para dentro da minha casa, a minha esposa fez 2 jejuns de 40 dias, por esse propósito. Nós começamos a clamar ao Senhor pela compra de um outro imóvel, e nós ficamos quase 3 anos nessa luta. Nós tínhamos 3 corretores diferentes, vimos mais de 40 imóveis na cidade, e nenhum deles, o imóvel falava com a gente. Quando eu gostava, ela não gostava, quando ela gostava, eu não gostava, e era tudo muito longe. Até que um belo dia eu estou passando na frente de um imóvel, e o pintor estava terminando a reforma, colocando uma placa. Quando eu vi, o Espírito Santo disse, para, hoje é o dia de vocês. Eu entrei, posso olhar a casa? Olha, eu só sou o pintor, hoje é o último dia da reforma. Ele me disse para colocar a placa aqui, se você não tirar a foto, você pode olhar. Eu entrei, e aí pela primeira vez, depois de muitos anos nessa indústria vital, segundo o Pica-Pau, eu e ela gostamos do mesmo imóvel. E aí eu liguei para o dono do imóvel e disse, esse imóvel é meu. Ele deu risada do outro lado, eu não tinha R$1, e ele deu risada do outro lado. E aí passamos por uma luta de 4 meses. Leva todas as certidões na Caixa Econômica. Não vai financiar tudo. Aí eu separo o dinheiro da entrada. Aí vence as certidões. Aí, finalzinho de ano, a Caixa corta os subsídios. Aí eu descobri que eu tinha sido avalista, fiador de alguém, tinha uma dívida interna no banco, eu paguei a dívida. Depois eu descobri que tinha um imóvel no meu nome que eu financiei para alguém em 2009. E aí não podia, a pessoa até hoje não tinha passado para o nome, não podia ter 2 imóveis. E a gente orando, e a gente jejuando. E aí, de repente, o corretor disse, olha, eu sempre ouvi falar desse negócio de orar e jejuar, né? Mas não sabia que esse negócio tinha poder. Olha aqui o que o governo federal... Eu imaginei assim, final de 2025, ano que vem, que é 2026, é ano eleitoral. Então, eles vão facilitarem um pouco as coisas, né? Porque durante muito tempo era permitido você financiar mais de um imóvel. E apesar de não ter imóvel nenhum, tinha um imóvel no meu nome. E aí... Com 3 dias, o governo federal editou uma medida provisória autorizando, ainda em 2025, que uma pessoa pudesse ter 2 imóveis na mesma cidade, financiados no seu nome. E aí eu fui, então, com a minha esposa, para assinar na Caixa. E aí, por 3 meses, eu não paguei nenhuma conta. Falei, isso aqui vai ser entrada. Tinha combinado já com o proprietário, porque a Caixa não ia financiar tudo. Quando chegou no dia de assinar, o gerente da Caixa disse, olha, existem vários milagres, eu vou para os últimos, tá? Você agora precisa levar isso no cartório, você vai pagar a taxa do cartório e TBI. Quanto que é? 49 mil reais. Eu disse, mas de onde que eu vou tirar isso? Era para ser um dia de comemoração, nós saímos da Caixa Econômica cabisbaixo, não tinha, sabe, sem conseguir comemorar. Eu disse, Senhor, até aqui
eu fiz tudo que podia. Eu sei que o Senhor estava comigo, mas até aqui eu usei de todas as minhas forças. Me ajude. Eu nem consegui dormir. Geralmente, eu faço todas as coisas de casa e da igreja de manhã e só vou para o estúdio à tarde. E fecha por volta de 9 horas da noite, então eu vou para lá depois do almoço, atendo todo mundo e fico até fechar. Nesse dia o Espírito Santo disse, vá para lá assim que abrir. Umas 4h30 da manhã eu estava orando, vá para lá. Quando abriu, 2 professores que abrem, eu fui para lá. Quando eu botei o pé na porta, ele disse, vai ali e fala para aquele casal que você vai ser vizinho deles. Durante muito tempo, eu ficava com essa coisa, eu dizia para minha mulher, ela ficava irritada. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, ela dizia, para com isso. Um homem espiritual não tem coisa da cabeça. É o Espírito de Deus que está falando com você. É o Espírito de Deus que está falando com o teu espírito. E aí, por muitas vezes, eu fiquei nessa confusão e não fiz o que Deus mandou. E aí eu parei com essa bobeira e falei, agora eu vou. Aí entrei na academia, cheguei lá para o casal e disse, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês. E eles disseram, o que é? Disse, nós vamos ser vizinhos. Ah, que alegria, legal. Uma bênção receber vocês lá. Só tinha um mês que eles estavam treinando lá comigo. E ele disse assim, o que está faltando para você mudar? Aí eu fiz um resumo da história e disse, olha, eu separei a entrada, eu separei uma parte do dinheiro para o cartório, para o ITBI, agora ainda está faltando cerca de 21 mil reais. E eu não paguei água, não paguei luz, não fiz compra, nada, eu não tenho mais de onde tirar. Eu estava orando, Deus me mandou vir aqui falar contigo. Aí ele, 21 mil? 21 mil? Só um minuto. O homem abandonou o treino, foi no banco, pegou 21 mil reais na minha mão. Eu disse, olha, eu vou te perguntar uma coisa que eu nunca falei com ninguém. Você sabe que eu sou pastor, sabe que a minha vida é consagrada ao Senhor. E eu faço de tudo. A minha maior alegria é ouvir a voz de Deus. E foi Deus que me mandou vir aqui falar com você hoje. Ele só mandou dizer que a gente ia ser vizinho. O resto da história aconteceu aqui. Quem falou com você? Ele disse, não sei. Porque eu já sabia que ele não era cristão, né? Eu disse, não sei, uma voz dentro de mim dizia, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. E aquele homem me constrangeu. Porque eu achei que tinha um coração bom. E quando a gente fala isso, tem que tomar cuidado, porque tudo que é de ruim é nosso mesmo, tudo que é de bom vem do Senhor, né? Eu achei que era um homem generoso, e aquele homem me constrangeu, porque eu não sei se faria aquilo imediatamente por um amigo. Afinal, não era nenhum caso de vida ou morte. E ele foi no banco e pegou o dinheiro. Aí ele disse assim, pastor, senta que eu quero lhe falar um outro negócio. Já que nós vamos ser vizinhos, eu quero lhe falar um outro negócio. Eu digo, é tão sério assim para sentar? Ele disse, é. Eu sou espírita e sou macumbeiro. Ele não escuta a voz do Espírito Santo. Mas quando Deus quer cumprir uma promessa na tua vida, Ele fala com a mula, Ele fala com o macumbeiro, Ele abre a porta, Ele faz tudo o que Ele tem que fazer quando chegou a tua hora de tomar posse do que é teu. Vocês entenderam? Com Jesus, a gente se abate por tudo. E às vezes mete o pé na porta. Em Jesus, a gente está em comunhão com Ele. E tudo aquilo que é nosso vai dar um jeito de chegar até as nossas vidas. Vai dar um jeito de ser colocado na minha mão e na tua mão. Você crê nessa palavra? Amém. Eu pergunto à igreja. A mudança de cenário, de estar com Jesus, lembrando daquele Pedro, com Jesus do lado e com medo, depois lembrando do outro Pedro, acorrentado e dormindo. Essa mudança de cenário acontece quando a fé deixa de ser momentânea, episódica, e passa a ser habitação. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus deixa de ser um visitante na minha vida e na tua vida, e Ele passa a fazer morada dentro de nós. Tudo muda quando eu e você saímos da superficialidade e mergulhamos mais profundo com Jesus. Quando isso acontece, a gente começa a se parecer com Ele. Foi por isso que Pedro dormiu. A confiança dele era tão grande que ele resolveu descansar. Não fique se descabelando. Não fique criando expectativas nas pessoas. Faça aquilo que você tem que fazer. Existe uma lição muito grande que eu aprendi, que é sobre princípios. Se você for estudar a vida dos homens mais influentes dessa nação, e o pastor Sanderson e o pastor Gustavo conhecem um, que é o Márcio Michele,
Quando você vai estudar a vida e o sucesso desses homens, eles têm algo que muitas vezes se diferencia de nós. Eles não quebram princípios. Ouvi uma história de alguém que trabalha próximo do Márcio Michele, que alguém publicou, e eu talvez não consiga reproduzir exatamente tudo o que aconteceu, mas eu vou tentar resumir, e o resumo vai fazer a igreja entender. Alguém publicou números, sabe aquela história? A promoção se encerra hoje, só tem 10 vagas. Na verdade, nenhuma foi fechada, e você está publicando que está encerrando porque está acabando as vagas. Quando você publica que nós já atingimos 90% do nosso objetivo, e nenhum por cento foi atingido ainda, eu fiquei sabendo que esse homem não quebra princípios. O sim é sim, o não é não, não tem meia palavra, não tem meio termo, não tem meias atitudes. Ou você se comporta como Jesus faria, ou você não se parece com ele. E a impressão que eu tenho, ou melhor, a certeza que eu tenho, é que homens e mulheres que não quebram princípios para nada, me parece que Deus tem uma facilidade ainda maior de abrir as comportas do céu e derramar prosperidade sobre a minha vida e a tua vida. Quando a gente fala de prosperidade, as pessoas pensam em dinheiro, e muitas vezes eu pensei em dinheiro. Mas prosperidade também é saúde, também é paz. Nenhum cartão de crédito pode comprar a paz que Jesus nos deu, que não pode ser explicada e que excede todo entendimento. Com Jesus, você tem casa, você tem carro, você tem trabalho, você está na igreja e você está atormentado, porque a tua fé é limitada, a tua fé está condicionada àquilo que você enxerga. Em Jesus, você é um só com Ele, e aí nenhum problema te rouba a paz, nenhum problema te atrapalha o sono, nada nem ninguém pode roubar a nossa alegria, a alegria que vem do Senhor. Amém? A minha pergunta para a igreja, e vocês não precisam responder para mim, é: quem é que está no barco junto com você? Você já aprendeu a confiar e descansar no Senhor? Ou essa confiança é só quando está tudo bem? E talvez a maior dificuldade do homem e da mulher moderna é a parte financeira. A gente precisa do dinheiro, e isso nos atormenta muito. Você é um adorador para todas as coisas, ou só para os dias que são bons? Qual é o tamanho da sua intimidade com Jesus? O quanto você se parece com Ele? Eu falei no início e vou repetir. Algumas pessoas conhecem os princípios básicos da vida cristã: orar, jejuar e ler a palavra. Tem uma coisa que me agrada muito, que é o jejum. Mas algumas pessoas não entenderam aquilo que está em Isaías 58. Jejum é renúncia, é mudança de comportamento. A pessoa chega para mim e fala: pastor, mas eu estou no jejum agora, eu fiz um propósito com Deus, eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Eu digo: bênção, minha irmã, bênção. Para a tua glicemia vai ser top, para o teu colesterol vai ser top, mas para Deus... Mas pastor, eu também incluí o chocolate. Legal, é ótimo para a tua saúde, mas o que você está renunciando? Porque Isaías disse que todo jejum começa com abstinência do alimento. Eu paro de comer, eu debilito a minha carne, eu mato a minha carne, eu debilito o meu corpo. Mas ele tem que vir acompanhado de uma renúncia. Eu sou muito mentiroso. Todas as vezes que você jejuar, você pede para Deus tirar isso de você. Renuncia à mentira. Você tem uma facilidade de contar um conto e aumentar um ponto. É isso, né? Pede para Deus isso, renuncia a isso. E ainda tem aquele outro que faz o jejum, porque ele entende tudo de jejum. Mas quando está de jejum, ele diz assim: hoje ninguém come nessa casa. Mas por quê? Porque eu estou de jejum. Quando está de jejum, todo mundo fica sabendo, porque ele fala para todo mundo. E alguns, no trabalho, até dizem assim: olha, se você está de jejum por algum propósito com Deus, o crente, até quem não é crente, diz: em nome de Jesus, não venha trabalhar não, porque de jejum você é um mala, fica chato. Aí você não pode deixar a toalha fora do lugar, o chinelo fora do lugar, você não pode deixar nada aberto,
porque está de jejum, fica irritado com tudo, sabe? Até de jejum nós precisamos nos parecer com Jesus. Em Jesus a gente fica de jejum, mata a carne, renuncia a aspectos comportamentais, mas ninguém precisa ficar sabendo, porque é você tentando ser um pouco melhor todos os dias. O primeiro cumprimento de Jesus, quando ele encontrou os discípulos, dentro do local onde eles estavam escondidos, ele disse: a paz do Senhor, se eu não me engano, em alguma das traduções. Paulo melhorou essa passagem. Ele disse: graça e paz. Não há como ter paz se você não for cheio da graça. Não tem como desfrutar da paz do Senhor se você não for cheio da graça. Mas aí tem um problema. É porque Deus não habita, o Espírito Santo de Deus não habita em coração sujo, onde tem plano de vingança, onde tem ressentimento, onde tem mágoa. Teu discurso para orar, talvez até agrada o vizinho, talvez até seja legal para os irmãos da igreja. Mas o que Deus olha quando eu e você estamos orando, é o que há nos nossos corações. Com Jesus o nosso discurso é maravilhoso para orar. E a gente até chora. Em Jesus a gente fala das nossas deficiências, a gente fala dos nossos pecados, a gente pede perdão por tudo aquilo que a gente é de ruim mesmo, e pede para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Você está com Jesus ou você está em Jesus? Quem está com Jesus até vê milagres, pode até ver milagres. Pedro andou por sobre as águas. Pedro caminhou com Jesus e viu vários. E mesmo assim, durante uma tempestade, ele teve medo e ficou inseguro. Mas quem está em Jesus, esse vive em paz. E fica em paz mesmo antes do milagre chegar. A grande diferença de quem está com Jesus e em Jesus é entender que Ele está conosco, que Ele habita em nós e que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem governa tudo, em todos e a todo tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje eu quero orar junto com a igreja para que, se você estiver hoje numa situação como Pedro, acorrentado a um problema, se você estiver hoje preso a uma situação, se o medo tomou conta da sua casa, se você está inseguro sobre o dia de amanhã, se você teve dificuldade para ouvir essa palavra e se concentrar nos louvores, porque você está aqui pensando nas contas que tem para pagar e em todos os problemas que você tem para resolver ao longo da semana. Se andam roubando a tua alegria, se você já não consegue mais dormir, se isso está afetando a tua saúde, se você ainda tem sido cobrado na sua mente sobre um passado que não existe mais, se você acha que está vivendo um castigo, e nós não servimos a um Deus castigador, se você acredita que você está preso a uma situação que parece não ter fim, é sobre isso que eu quero orar com a igreja. Porque com Jesus a gente conhece todas as coisas do Senhor, nós conhecemos a palavra, nós oramos, nós jejuamos, a gente vem para a igreja, a gente cumpre alguns trabalhos aqui, nós dizimamos, nós ofertamos, mas com Jesus a nossa fé ainda é limitada ao que os olhos podem enxergar. A minha oração é para que nós sejamos um só com Ele, porque sendo um só com Jesus, os problemas não vão tirar o meu sono e o teu sono. Nada nem ninguém pode roubar a minha paz e a tua paz. A tua mente não será mais atacada pelo teu passado, porque Deus já te perdoou e já jogou tudo fora. Em Jesus, se o dia hoje não foi bom, louvado seja Deus, amanhã será. Se a minha bênção não chegou, o meu Pai está preparando. Eu preciso declarar, eu e você precisamos declarar que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Que eu sou abençoado na cidade, no campo. Eu sou abençoado ao entrar e sair. Deus não me chamou e não chamou você para ser
para ser cauda, Ele chamou para ser cabeça. Deus nos chamou pelo nome no ventre da mãe, e quando a gente olha para tudo que está nas nossas mãos, para tudo que a gente já viveu, você pode perceber que Deus nos amou muito mais do que a gente merecia. Por isso, a minha oração pela igreja, por essas famílias, pela minha vida, é para que a gente não viva mais como Pedro, que sabia que Jesus estava no barco e estava morrendo de medo. A minha oração pela igreja, a minha oração pela tua vida, é que a tua fé seja levada a um outro nível de entendimento. E quando você for conduzido a esse novo nível de entendimento, você vai entender que Jesus estando com você, o mal não pode te tocar. Os teus pecados já foram perdoados, o teu passado já foi jogado fora. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não importa o que você fez, Ele te ama de todas as formas. O mais importante não é o que você viveu ontem, é para onde você está indo amanhã. O que está dentro do teu coração? A quem você entrega as primeiras horas do teu dia? É mexendo nas redes sociais ou é louvando e adorando ao Senhor? O que você faz quando está no meio de uma dificuldade? Para de vir à igreja? Eu aprendi a orar e a jejuar por alguns propósitos. E a minha esposa trouxe um ensinamento, eu vindo de uma batista e ela vindo de uma Assembleia de Deus, ela me ensinou a orar e jejuar para agradecer. Quantas vezes você já orou e jejuou depois que a bênção chegou? Em agradecimento. A minha oração é para que nós sejamos tomados pela presença de Jesus, para que o Espírito Santo esteja visitando agora a tua casa, para que Ele esteja visitando o teu casamento, a vida dos teus filhos. Mas pastor, hoje é dia das mães, eu nem sei onde meu filho está. Você já fez a tua parte. Entrega tudo na mão de Deus, porque homens e mulheres espirituais não resolvem com a força do braço. Eles oram e entregam tudo para Jesus. Não tenta resolver sozinho, porque você vai se cansar, você vai entrar em ansiedade, em depressão, você vai querer parar. Entrega tudo para Deus, porque Ele não te chamou para uma vida miserável. A proposta de Jesus, Ele disse: eu estou indo e eu vou preparar aposentos para vocês, eu estou preparando uma morada. Mas enquanto vocês estiverem aqui, eu escolhi cada um de vocês. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E eu escolhi para uma vida em abundância. Se vocês crerem, disse Jesus, naqueles 5 capítulos de João, numa única noite, se vocês crerem, vocês farão coisas ainda maiores que eu fiz. A minha oração é que a fé da igreja seja levada para um outro nível, para que a nossa alegria não seja roubada, porque a nossa alegria está no Senhor, para que todas as necessidades só possam ser supridas nele. Quando Deus quer nos abençoar, Ele abre portas, Ele traz pessoas para perto e Ele leva outras para longe. Mas você não precisa forçar nada, porque tudo que é teu vai dar um jeito de chegar até você. Deus vai colocar na tua mão. Creia nessa palavra, porque como nós já dissemos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E os justos só podem viver pela fé. Jesus disse para Tomé: você crê porque viu. Felizes e bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Joga aqui no teu altar, joga aqui neste altar, de onde você está. Joga todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades. Quebra todo o sofisma da religião e passa a ter uma vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. Porque o que Ele tem para você amanhã e durante essa semana é muito maior do que nós possamos pedir ou pensar aqui neste lugar. Mas você precisa crer. Pai, eu oro, invocando o nome santo de Jesus, e faço isso junto com a tua igreja, na presença do Espírito Santo, para que aqueles que vieram buscar cura, sejam curados de todas as doenças do corpo e da alma, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que toda ansiedade, toda depressão saia agora, para a honra e para a glória do teu nome. Aqueles que vieram buscar uma resposta, que saiam daqui restaurados no Senhor, para que o Senhor, Pai, nos faça lembrar que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o nosso medo, a nossa insegurança,
a nossa falta de fé, que muitas vezes nos impede de tomar posse da herança que o Senhor nos confiou. Abençoe, Pai, a tua igreja. Nos lave, Pai, com o sangue precioso de Jesus, porque nós sabemos que o mal não pode nos tocar. Nos dê a oportunidade de viver um tempo novo, nos leve para uma nova estação, mas nos ajude, para que assim como aquele Pedro restaurado, para que a gente possa esperar, descansar e confiar no Senhor. Em nome do teu Filho, Pai, eu te peço, abençoe a tua igreja em todas as coisas, quebre as correntes do pecado, quebre as maldições espirituais, anule, Pai, toda obra de macumbaria e de feitiçaria sobre a tua igreja. Dê aos teus filhos a oportunidade de viver um tempo novo na presença do Senhor. É a minha sincera oração, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso, crendo que os teus filhos já foram abençoados e restaurados, porque tudo aqui é para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. E quem foi alcançado pela presença do Espírito Santo, dê uma salva de palmas ao Senhor.